Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Já estamos aqui no episódio 55 e significa que tem outros 54 episódios completos aqui no canal do YouTube para você aprender mais sobre esse universo de projetos e consultoria na área de engenharia elétrica. Então seja muito bem-vindo, explore o nosso canal, veja os outros episódios. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, instrutor do curso Projeto Elétrico e outros treinamentos. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal e a essa série de vídeos, o Projeto Elétrico na Prática. Sim, pois é, eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que gera muita dúvida. No episódio de hoje, nós vamos indo logo aqui direto ao assunto, falar sobre o termômetro alicate. Muita gente tem dúvida sobre posso ou não posso medir o aterramento do SPDA com o termômetro alicate. Isso é uma polêmica danada, aí você pode perguntar, ver na internet, tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não pode, e é uma confusão. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar de uma vez por todas a forma correta de usar o termômetro alicate na hora de medir o aterramento do SPDA. Quando o assunto é medição de aterramento, mesmo que seja aplicado a SPDA, nós temos que nos basear na NBR 15749, a norma brasileira que trata de medição de aterramento. Então nós estamos aqui falando do subsistema de aterramento. O SPDA é composto por 3 subsistemas: captação, descidas e aterramento. Então um dos itens da inspeção do laudo do SPDA é você medir o aterramento, você tem que atestar o aterramento. Tem que ver se o aterramento está realmente operacional, está cumprindo com a sua função. Para isso, você precisa medir a continuidade entre as hastes, a continuidade entre os condutores do sistema que formam o eletrodo de aterramento e também você tem que medir a resistência do aterramento. Hoje não existe mais um valor, um parâmetro para a resistência do aterramento. O que nós temos de informação nas nossas normas é que tem que ser o menor valor possível. Não existe mais aquele negócio de que tem que ser menor do que 10. Simplesmente tem que ser o menor valor possível. Então, você tem alguns instrumentos aí para medir o valor da resistência do aterramento. O mais tradicional, o mais usual, é realmente o termômetro de hastes. O termômetro de hastes vai medir a resistência do aterramento. Porém, nem todo lugar vai ser apto a usar o termômetro. Tem muitos lugares que está concretado, está com asfalto, está com piso acabado, e aí você não pode chegar lá e sair furando tudo. Em alguns lugares você pode até ter esse alinhamento prévio com o seu cliente, dizer que vai ter que furar em alguns pontos, e ele vai ficar, por exemplo, responsável pela reconstrução civil. Mas em outros casos não vai ser possível, simplesmente não vai ser possível. E aí? A gente fica sem medir a resistência do aterramento? Nesse ponto entra aí o termômetro alicate. E por que muitas pessoas falam que não é permitido usar o termômetro alicate para SPDA? Bom, vamos separar aqui e dar nome aos bois. Não é permitido medir a resistência de descidas do SPDA utilizando o termômetro alicate. Por quê? Porque o termômetro alicate ele tem uma função, ele lê a resistência do circuito, do laço que ele está injetando corrente. Então, quando você acha que vai medir a resistência de uma descida, na verdade você está medindo a resistência do laço, principalmente se a edificação tiver mais de uma descida. Tá? Eu vou desenhar para vocês aqui entenderem esse primeiro ponto. Quando você tem aqui uma edificação, e aí você tem aqui, por exemplo, você tem descidas de SPDA, e você tem um anel captor aqui em cima, vamos supor que você tem aqui 3 descidas de SPDA, ok? Quando você colocar aqui, se essas descidas estiverem conectadas aqui pela malha de aterramento, o que é que você tem aqui? Quando você pegar aqui a medição do termômetro alicate, por exemplo, injetar nesse ponto uma corrente, pode ser que essa corrente não circule exatamente só por essa descida, ela pode circular por esse laço inteiro aqui, ó. Ela vai ler a resistência do laço inteiro. Então, está errado você achar que essa leitura é a leitura só dessa descida. Não é a leitura só dessa descida, ok?
E isso é uma forma, talvez, de fazer uma verificação superficial de continuidade, mas não é a forma de aferir a resistência dessa descida. Para aferir a resistência dessa descida, nós temos que usar um outro equipamento, o milionímetro, que mede aí realmente a resistência do condutor. Tá, Marcelo, e o alicate? E o termômetro alicate, como é que eu vou usar? Bom, o termômetro alicate, para medir a malha de aterramento, você só pode usar de acordo com a NBR 15749, anexo E. Nós temos lá as restrições. Pessoal, então se existe uma norma brasileira sobre medição de aterramento, e nessa norma tem um item só sobre termômetro alicate, como é que a gente pode dizer que não pode usar esse equipamento? A gente pode usar o equipamento. Só temos que ter cuidado com o anexo E. O item E.3, restrições. Então vamos ver detalhadamente o que diz esse item. Então deixa eu te mostrar aqui o que a NBR 15749 diz com relação às restrições no uso do termômetro alicate para inspeção, para medição de resistência de aterramento. O item E é um item que completamente detalha o equipamento, o método de medição e as restrições para o uso do termômetro alicate. Então, olha só, tem um capítulo praticamente dessa norma dedicado para isso. Então, obviamente, seria muito injusto da nossa parte proibir por completo o uso dele em sistemas de medição de aterramento, de SPDA, já que tem um capítulo inteiro sobre isso aqui. Então, não é que é proibido, não é que não pode, não é que vai ficar errado a leitura, não. Não é isso. Nós temos que nos atentar para as restrições. Tem restrições. Então vamos detalhar essas restrições e eu vou te mostrar aqui em seguida nesse vídeo, na prática, um método, uma forma que você vai respeitar essas restrições e aí sim vai poder medir um eletrodo de aterramento de um SPDA com um termômetro alicate. Então vamos entender aqui essas restrições. Olha só, começa aqui no primeiro parágrafo dizendo o seguinte: não são todos os sistemas de aterramento que podem ser medidos com esse tipo de medidor. Ok. Se não são todos, alguns podem ser medidos. Concordam comigo? Então não vamos dizer que é proibido, tá? Alguns não podem. Porém, de outros, algumas outras formas podem. É isso que está querendo dizer aqui. Então vamos lá para o item A. Vamos ver os detalhes. Aqui diz o seguinte, que o método pode ser aplicado quando existe um circuito fechado incluindo a resistência do aterramento que se deseja medir. Então, quando a gente consegue ter essa condição, perfeito, o método pode ser aplicado, ok? Então, já estamos aí anulando essa ideia de que está proibido o uso. Não, não está. Está aqui dizendo que pode usar, ok? O equipamento não pode ser aplicado na medição de eletrodos que não formam parte de um laço, como é o caso do aterramento simples. Olha só, pessoal. Aterramento simples de um para-raios, de um SPDA. Quando ele diz aqui aterramento simples, pessoal, o que ele está querendo dizer? A configuração mais comum que você imagina aí de um SPDA do aterramento, conforme a própria norma NBR 5419, recomenda que seja um anel em torno da edificação. Sugere-se logo isso. E realmente é o que mais se faz na prática. Forma logo um anel ao redor da edificação e, às vezes, se precisar complementar, colocam hastes ao redor desse anel. Então, esse caso do aterramento mais simples de um SPDA vai ser justamente isso, um anel em torno da edificação. E realmente não é possível medir um anel. Vou já te explicar por quê, vou detalhar melhor por quê. Não se pode medir uma resistência, um eletrodo de aterramento que está fechado em anel com o alicate termômetro. Não pode, tá? Não vai ter uma leitura correta. Você vai estar lendo a resistência do cabo, não a resistência do aterramento, do condutor para a terra. Então, vamos lá. O item A já deixa claro que você pode ser aplicado quando temos um circuito fechado, incluindo a resistência do aterramento que é a que a gente quer medir. Porém, não pode ser aplicado quando não forma parte de um laço, ok? Então, nós vamos detalhar isso. Muita gente conhece essa parte aqui. O termômetro alicate faz a leitura do laço, mas não entende por completo o que quer dizer isso, tá? E dessa vez eu quero desmistificar uma vez por todas esse assunto, tá? Então vamos ver aqui o ponto B, a restrição B. A resistência do aterramento que fecha o laço deve ser muito menor que a resistência do aterramento sob medição. Ok, beleza. Isso aqui a gente atende, pessoal. Porque a resistência do aterramento que fecha o laço, a resistência do aterramento são condutores, são hastes. É uma resistência muito baixa. Tá? A resistência do aterramento é muito maior do que a resistência do cabo. Então a gente atende esse item, ok?
Então, beleza, esse item aqui a gente atende também. Vamos ver aqui o item C. No item C vai falar sobre as distâncias, as zonas de influência, não pode apresentar sobreposição, ok. E também ele fala o seguinte, olha, aqui que é muito importante. No caso de aterramentos de múltiplos eletrodos, por exemplo, uma malha, tá? Uma malha toda reticulada, né? Normalmente algumas edificações vão ter um aterramento em malha mesmo, sobre a edificação. Não é válido você sair separando malha por malha, eletrodo por eletrodo, ponto a ponto, para depois somar e dizer que é a resistência do conjunto. Isso está totalmente proibido, não pode fazer isso. E não é dessa forma que a gente vai fazer. Tá? Nós não vamos quebrar uma malha de aterramento em várias, sair medindo tudo e depois somar tudo. Não é esse o método, não é esse o jeito correto de usar o terrômetro alicate, pessoal. Não é isso, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma intervenção, uma adaptação, para fazer a leitura desse eletrodo de aterramento por completo. Não é por partes, é por completo, tá? O eletrodo de aterramento. E no último item aqui, o item D, nossa última restrição. A resistência do sistema sob medição deve ser percorrida pela totalidade da corrente injetada no terreno. Mais uma vez, a norma desce aqui para o detalhe do nosso caso agora. SPDA. No caso de um edifício com múltiplas descidas da SPDA, caso muito comum, né? Praticamente toda edificação tem no mínimo 2 descidas. Então você tem várias edificações com 2, 3, 4, 5, 6 descidas de SPDA. Nesses casos, não se pode aplicar o método para determinar a resistência de aterramento do conjunto. Cuidado, pessoal, cuidado. Olha essa frase. Não se pode aplicar o método para determinar a resistência de aterramento do conjunto. Se você parar bem aqui, você vai interpretar de uma forma totalmente errada. Não se pode aplicar o método para determinar a resistência de aterramento. Puf, fechei, pronto. Aí eu só vou sair falando por aí que não pode usar o alicate para medir resistência de aterramento do SPDA. Mas não é isso que a norma está dizendo. Não se pode aplicar o método para determinar a resistência de aterramento do conjunto. E o que é o conjunto? Se o conjunto estiver interconectado em anel, pode-se correr no erro de estar medindo a resistência do laço fechado, quando se envolve a descida da SPDA. Tá? Então, como você tem aí o conjunto, normalmente é uma coisa muito comum, você tem aí a edificação, o anel de captação, as descidas e o anel de aterramento. Isso é o mais comum. É mais comum, tá? Mas aí, se você for medir aterramento, a resistência de aterramento querendo medir do conjunto, da captação, pegando a descida e pegando a resistência de aterramento, você não vai estar medindo isso. Você vai estar entrando num erro. Você vai estar lendo o quê? Um laço fechado. O terrômetro alicate vai injetar uma corrente, essa corrente vai circular de uma descida pelo aterramento, sobe por outra descida e volta fechando lá no sistema de captação um laço. Ele vai ler a resistência do laço. Ele não vai ler a resistência de aterramento. Então não pode chegar lá do nada e conectar o terrômetro alicate sem ter nenhuma preocupação, sem ter uma análise do projeto e achar que você vai medir corretamente. Não vai. Esse caso que está falando aqui nessa última frase é um caso muito comum. O conjunto está conectado em anel de captação, descidas e anel de aterramento. Isso é um caso muito comum na maioria das edificações. Então você não pode só chegar lá, conectar o terrômetro alicate e achar que está fazendo uma medição correta. Não está. Então agora vamos seguir aqui para eu te mostrar os detalhes que estão envolvidos para realizar essa medição e aí sim atender esses 4 critérios aqui do item E.3 da NBR 15749. Então, pessoal, descendo aí para a prática, o que é que você tem que saber sobre a medição do aterramento? O equipamento, terrômetro alicate, se ele estiver medindo, se você colocar ele para medir um circuito, se houver um laço, ele vai ler a resistência do laço, a resistência do condutor. Ele não vai ler a resistência de aterramento. Então ele não pode ser aplicado, por exemplo, para haste simples, um aterramento composto por uma única haste. Ele não pode ser aplicado para isso, porque ele não vai ler valor nenhum aqui correto. Porém, quando você tem aí mais de uma haste linear, por exemplo, um aterramento de 3 hastes linear, e você vai e coloca aqui o seu equipamento alicate, ele vai fazer essa corrente aqui, uma corrente circular, e ele vai ter retorno dessa corrente pelo terra. E aí ele vai estar lendo a resistência do laço. Mas qual é esse laço? É justamente a resistência de aterramento desse eletrodo. Então, esse é o caso específico que o terrômetro alicate ele pode ser sim usado. Agora, nem sempre nós temos essa configuração de aterramento em SPDA. Nem sempre. Vamos supor que eu tenho essa configuração. Uma haste aqui,
outra haste aqui e outra haste aqui, ok? Se esse caso aí existir na prática, você pode sim chegar aqui com o seu equipamento, nesse ponto aqui, né? Vamos supor que pode ter descidas aqui, conectando para cá. Nesse ponto você pode medir aí com o seu equipamento termômetro alicate e ele vai circular essa corrente aqui e vai ter retorno aqui pelo terra. Ele vai ler essa resistência específica do aterramento. O que acontece na maioria dos casos? Nós temos, de acordo com a NBR 5419, o eletrodo preferencial para sistema de aterramento de uma edificação é o eletrodo que circunda a edificação. O eletrodo que circunda a edificação. O anel de aterramento. Quando você tem um anel de aterramento, já fica expressamente aí proibido, restrito, não aplicável o uso do equipamento termômetro alicate. Por quê? Porque quando você insere esse equipamento aqui, qual é a resistência que ele vai ler? Ele vai ler a resistência do laço, ele não vai ler a resistência desse condutor para a terra, ele vai ler o laço, ele vai te dar a resistência desse circuito aqui, do anel de aterramento. Não é a resistência do condutor para a terra, é a resistência do condutor. E aí o que você pode fazer então na prática para poder usar esse equipamento? Bom, como é que a gente transforma esse conjunto de hastes aqui, por exemplo, 4 hastes aqui, tá pessoal? Imagina aqui o conjunto de 4 hastes e um anel de aterramento. Como é que você poderia transformar esse conjunto que está formando um circuito fechado em algo parecido com isso? Bom, basta você chegar aqui e abrir esse circuito. Se você tiver condição de abrir esse circuito deste ponto para este ponto aqui, tá? Você abre o circuito, ó, você vem com o condutor aqui, por exemplo, numa caixa de inspeção e abre ele aqui, abre. Então você deixa de ter um circuito fechado, um laço fechado, para ter essa configuração aqui, com um formato aqui quadrado, porém é uma configuração de aberto, de circuito aberto. Tá? Dessa forma, você vai estar tendo uma linearidade na malha de aterramento. É como se fosse isso aqui, 3 hastes, né? 4, né? Colocando mais uma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você, ao abrir o anel de aterramento, você tem aqui 4 hastes, né? Fazendo um trajeto quadrado, porém não estão conectadas, não está formando um circuito, não está formando um laço. Se formar um laço, ele vai ler a resistência do laço. Se não formar um laço, ele vai ler a resistência do eletrodo para o aterramento. Então, nesse ponto, você abre aqui, coloca o seu equipamento alicate aqui e você vai conseguir ler a resistência deste eletrodo de aterramento usando o equipamento termômetro alicate. Então, esse aqui é um detalhe que poucas pessoas sabem. E outra coisa, está perfeitamente embasado, justificado na NBR 5419 e na NBR 15749. Então, não é para você ter mais dúvida ou insegurança. Se tiver um laço fechado, não use o termômetro alicate. Se você tiver condições de desfazer esse laço fechado e transformar em um eletrodo de aterramento que não possui um laço fechado, você pode sim medir utilizando aí o equipamento termômetro alicate. Bom, eu tenho ajudado diversos dos meus alunos a entender melhor as NBRs que nos guiam para o assunto de laudo de SPDA, para laudo de aterramento. Dá só uma olhada aí em um trechinho de uma mentoria que eu fiz entre eu e meus alunos, explicando exatamente esse assunto aqui de laudo de SPDA utilizando o termômetro alicate. O que é que você já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi falar, eu participei de uma capacitação sobre aterramento e lá foi citado isso, né? E na sua aula sobre conceitos de aterramento, você também citou a forma que o instrumento alicate termômetro consegue medir aterramento, né? O instituto é em malha, o alicate termômetro não é o instrumento indicado, né? Perfeito. Exatamente. Então eu queria deixar isso aqui mais claro, mais transparente do que a água. Muita gente pergunta, pode ou não pode? Aí você vê, por exemplo, na internet, aí você vai ver gente respondendo o quê? Não pode. Correto? Vocês já ouviram isso na internet? Dizendo que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Bem de forma bem assim, não pode porque tipo não presta, não faz direito, a leitura é falsa, o valor está errado, essas coisas. Isso. Não pode ou pode o certo com alguns depende. cuidados? O certo é realmente.
Alguns Depende. casos, né? A Isso. melhor resposta é depende. Depende do cenário. O cenário onde ele se Perfeito. aplica for adequado, ok. Perfeito. Então, se houver alguma dúvida sobre isso, eu garanto que vocês não vão ter mais dúvida, não. Isso aqui é uma haste. E aqui está um condutorzinho de aterramento, tá? Meu desenho aqui está perfeito. Duvido que alguém vai reclamar desse meu desenho aí. Quando você tem um aterramento assim, de uma única haste, e você coloca aqui o teu alicate, ele vai conseguir ler esse aterramento? O alicate terrômetro, ele vai ler quando ele consegue circular uma corrente que circula pelo eletrodo e retorna pelo aterramento, pela terra. Nesse caso não vai ter retorno. Exatamente. Nesse caso específico aqui, não tem retorno. Porque é só uma haste. A corrente não vai nem circular para canto nenhum aqui, né? Se for só isso aqui, tá, pessoal? Ou uma barra aqui, né? Uma barra. Pronto. Aí você tem um monte de instalação para lá. Mas aqui a corrente não tem nem por onde circular. Então, em uma haste única, em aterramentos eletrodos simples, assim, ó, uma haste única, ele não vai conseguir ler nada, tá? Agora, se for um aterramento linear, tá? Por exemplo, ó, eu vim aqui e coloquei mais outra haste. Eu vim aqui e coloquei mais outra haste. Uma coisa bem comum, correto? Bem comum que todo mundo vê. Aterramento mais simples possível, pelo menos 3 hastes ligadas uma na outra. Isso aqui é muito comum, né? E agora, nessa situação, será que ele consegue fazer circular uma corrente que retorna pela Terra? O que vocês acham, sim ou não? Ele vai conseguir, mas o valor vai estar impreciso. Pronto, vamos lá. Ele vai conseguir circular. Bora ver aqui a circulação da corrente, vai ficar bem claro. Ele vai induzir uma corrente aqui, ele vai conseguir ter retorno pela Terra para o instrumento, concordam? Se há retorno pela Terra, então ele consegue ler um valor aqui. E olha que interessante, ele consegue ler o valor do quê? Da resistência desse cabo ou da resistência do aterramento em si? O que vocês acham? Da composição das duas. Perfeito. Uma mais a outra. Perfeito, exato. Ele vai ler as duas. Ele vai passar por aqui, ler a resistência do cabo, vai retornar pelo aterramento e vai ler a resistência do aterramento. O que acontece é que a resistência do cabo e a resistência de aterramento, né, composta aí, a resistência do cabo vai ser muito menor do que a resistência do aterramento. Resistência de cabo é algo desprezível, né? É muito baixo. É unidade desprezível, né? Exato. Então, quando isso aqui tende a zero, nosso resultado vai ser praticamente o quê? A resistência do aterramento. Show de bola? Tranquilo até aqui, né? Agora, beleza, a gente Não, cobriu tranquilo, aqui, é isso mesmo. cobrimos aqui uma possibilidade, que tu chega lá, né? E tem um aterramento assim, linear com 3 hastes. Mas a gente está falando de SPDA, concorda? E normalmente como é que é o aterramento de SPDA, pessoal? A Você tem um anel ao 5419, redor da edificação e você tem as descidas que normalmente compõem um cubo. Isso. O que a NBR 5419 fala, né? Que tem que ter sempre, preferencialmente, o aterramento de um edifício é um anel em volta da edificação. Correto? Isso é o mínimo, né? Quando a NBR fala que tem que ter esse anel em volta da edificação, isso é o mínimo que todo projetista faz. E a maioria dos prédios tem isso. E a NBR ainda continua dizendo assim, olha, você faz um anel e para complementar o anel, você vai colocar hastes, se precisar. Então, como é que acaba ficando aí o aterramento aí de 80% dos prédios aí do Brasil? Fica mais ou menos assim, um anel e algumas hastes, colocadas assim, por exemplo, né? Com uma caixinha de dispersão aqui. Concordo que é isso que vocês veem por aí? Perfeito. Não é isso? Perfeito. Então, aí vamos lá. Aí nós chegamos aqui, queremos medir o aterramento desse sistema de para-raios aí, de SPDA. Chega aqui, pega o nosso alicate,
Marcelo falou que pode usar o alicate, então eu vou chegar aqui e, vou medir com o meu alicate. Vai dar certo, pessoal? Vai não. Por que não? Joatan, tenta explicar aí por que não vai dar certo, enquanto o Fabrício tenta ajeitar o áudio dele. Eu penso que é porque, nesse caso, quando ele injeta o potencial para ler a corrente, essa coisa está sendo dividida por 2 caminhos, né? E aí você não tem um retorno pela Terra, não. Você vai ter uma parte retornando pela Terra, outra parte circulando por outro caminho. A estrutura não está linear. Ele não está numa extremidade. Ele está num ponto onde já é um divisor. Sua resposta está parcialmente correta. Você não Que tem bom. o retorno pela Terra, mas não é por esse motivo que você falou. O motivo Ok. é que quando ele induzir essa corrente aqui, como isso aqui é um caminho fechado, ó, tá vendo? Não é um anel? É um caminho fechado. Quando ele induzir essa corrente aqui, por exemplo, Vixe, não vai nada para a Terra. Isso. Olha só, olha o caminho da corrente. Olha o caminho da corrente. Não vai nada para a Terra porque a corrente do cabo é desprezível. Isso. Ele vai ler um laço. A resistência do cabo é desprezível, a corrente vai praticamente circular só no cabo e não vai circular nada pela Terra. Perfeito. Agora você entendeu? Perfeito, Por isso que perfeito. muita gente fala, né? O termômetro do alicate não pode porque ele lê a resistência do laço. Mas todo mundo decora essa frase. Mas ninguém entende essa frase direito. Né? Tá aqui a explicação. Ó. No caso desse, com um caminho fechado, o termômetro vai fazer circular uma corrente, a corrente vai circular só nesse anel. O grande truque foi entender o princípio de funcionamento do alicate termômetro. Isso. Que aí você consegue matar todas as situações, quando você entende o princípio de funcionamento do instrumento. Exatamente, é isso que eu queria que entrasse no sangue de vocês aqui agora. Né? Ele vai circular nesse anel, ele vai ler a resistência do anel, desse cabo aqui, só. Ele vai ler essa resistência aqui, do cabo, certo? Ele não vai ler a resistência de aterramento, mas aí vamos lá. Beleza, então o que é que a gente faz? Vamos supor que nessa situação aqui, eu não tenho muita opção, né? Vamos supor que está tudo concretado aqui ao redor. Já falei com o cliente, ele não vai deixar quebrar, ele não quer quebrar, não tem espaço ao redor, não tem jeito nenhum de medir com o aterramento de haste, com o termômetro de haste. E aí qual é a opção, pessoal, nesse caso, para a gente tentar usar o alicate? Abrir a malha em algum ponto. Abrir o anel em algum ponto. Perfeito. Jotan que está comentando, né? Isso. Muito bem, Jotan. Perfeito. Parabéns pela sua resposta. É exatamente isso que você tem que fazer. Vamos Mas lá. tem que abrir mas as descidas também, não tem não? Tem. A descida a gente está partindo da premissa aqui que teoricamente você já está desconectando. Elas. Isso. Tá. A gente está concentrado aqui no eletrodo de aterramento. O que é que acontece? Aí é uma confusão que o pessoal faz. Alguns tentam medir o termômetro, tentam medir a descida com o alicate. E não dá, não pode medir. Porque ele vai ler o laço completo. Ele não vai ler só a descida. Certo? Então não pode. Medir descida, a continuidade da descida, tem um equipamento correto para isso, que é o milímetro. Não adianta pegar um alicate, colocar aqui numa descida, certo? Uma descida aqui, e achar que você vai conseguir medir essa descida. Não vai, não dá. Primeiro porque tem um anel aqui em cima. Correto? E segundo porque você tem outras descidas. Certo? Imagina aqui, ó. Você está dando para vocês entenderem. Ó. Tem 2 descidas. Aí vamos lá. Vou meter o alicate termômetro aqui. Ou ele vai ler esse laço, que não é o que eu quero. Ou ele vai no chão e volta pelo outro cabo. Exato. Ou ele vai no chão, volta por aqui, circula por aqui, volta por aqui. Na verdade, desse jeito aí não vai ler nada, né? Pois é. Ele vai ler a resistência de um laço, que eu cabo. não sei nem qual é o laço. Pode ser o laço de cima, ou pode ser o laço que desce e sobe. Para que me serve essa medição? Nada. Aí sim, aí agora vale dizer, não pode usar alicate termômetro para verificar descidas. Né? Lembrando que, por exemplo, eu costumo fazer isso aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui, em último caso. Primeiro eu falo assim, ó, eu preciso... porque você tem um instrumento mais caro, né? E outra, a primeira opção, eu prefiro falar, olha, eu preciso quebrar aqui ao redor para fazer a medição de aterramento.
Aí, muitas vezes, quando não tem espaço, quando tem espaço eu nem falo nada, porque tem espaço eu vou chegar lá e o meio das artes, pronto. Tem Mas aquele quando não gramadinho, tem, né? exato, mas quando não tem, eu falo, olha, vamos combinar aqui, ó, vou ter que quebrar aqui alguns pontos, a gente quebra, mas a sua equipe, você traz o pedreiro e reconstrói, vamos deixar combinado logo isso. Aí, na maioria dos clientes já concordam. Mas quando o cliente não quer, porque não quer de jeito nenhum, aí eu vou e abro uma última opção, que é essa opção que eu estou ensinando para vocês aqui, que eu particularmente nunca vi ninguém ensinar isso aqui direito. Eu pelo menos nunca vi, tá? Desse jeito Mas essa aqui. clareza não. Tá show, Pois professor. é, Essa então, clareza realmente tá muito transparente. porque isso aqui realmente é uma opção, mas é a última opção. Mas o último caso também, né? Exato, Fabrício. A última opção. Tá? Por quê? Porque eu vou mexer no eletrodo, eu vou abrir uma conexão, como o Jota comentou, se for uma exotérmica, né? Complicado, eu vou ter que quebrar a conexão exotérmica, fazer outra E solda, refazer de novo. refazer a solda, não é trabalhoso, né? É Dá chato mais fazer isso trabalho aqui. que quebrar. Pois é, melhor, se for um pisozinho, por exemplo, se for um concreto magro, né, que a gente chama, concreto leve, é melhor quebrar. Se for um calçamento, é melhor desfazer o calçamento, depois botar as pedras de novo no lugar. Né? Agora, se for um piso caro, né? Uma cerâmica, né? Um concreto queimado, não sei o que, chique, aí eu não vamos quebrar. Né? Então vamos dar um jeito aqui de mexer estudar a situação e, se for o caso, né? Vamos aplicar o conceito técnico, porque vocês estão entendendo que para fazer isso aqui você tem que ter uma interpretação da norma correta e entender o funcionamento também técnico do equipamento de forma correta. A malha de aterramento está assim. Tá? Se eu quero medir esse eletrodo com o alicate, só para ficar bem claro, né? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer para conseguir medir isso? Eu procuro uma caixa de inspeção, tá? Que vai ter abertura e acesso a essa malha. Né? Entro aqui nessa caixa de inspeção e tenho que causar uma abertura desta malha. Olha o que eu faço. Está aqui, ó. Causo uma abertura. Então, este eletrodo, desculpa, né? Ele vai ter que ficar conectado pelo menos de um lado, né? Certo, pessoal? Correto? Eu causo essa abertura aqui, ó. Correto, correto. Pronto. E no momento que eu faço isso, deixou de ser um quadrado, né? A corrente deixou de circular presa num laço para ser uma linha, um aterramento linear, só que um pouquinho curvado. Né? Ou seja, a corrente vai circular, né? Deixa eu fazer a corrente aqui em laranjinha. A corrente vai circular por aqui até aqui. E aí ela consegue retornar pela terra. Né? Por mais que ela esteja numa forma meio que retangular, ou se ficou triangular, mas ela não está presa no laço. Ela vai circular pelo eletrodo, vai retornar pelo aterramento, pela terra. E o meu instrumento vai conseguir ler corretamente. Tranquilo? Então essa é a forma prática de você conseguir usar o termômetro alicate num eletrodo que inicialmente não estava legal para usar, mas você modificou um pouco e agora você consegue usar. Perfeito? Exatamente, perfeito. Show de bola. Aí depois que você mediu, você vem e fecha a conexão de novo. Né? Coloca o conector, ou então faz uma solda isotérmica de novo, e aí você conseguiu cumprir sua missão. Bem, tem vários outros detalhes que eu quero te passar sobre o uso do termômetro alicate, sobre o uso do termômetro de hastes, sobre a inspeção do laudo, sobre a realização do laudo de SPDA. Se você quiser saber mais sobre o assunto, se quiser aprender mais sobre como fazer laudos de aterramento e de SPDA, te convido a clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e conhecer o curso Guia Laudo de Aterramento e SPDA. Qual é o diferencial desse curso? Lá eu vou te ensinar sobre a NR18, que trata aqui de segurança na construção civil, e eu também, claro, vou falar da nossa querida e amiga NR10. Só, pessoal, que todo mundo está falando da NR10, todo mundo está falando de prontuário, de inspeção de NR10. Todos nós na área de elétrica só falamos de NR10. Mas se você quiser se diferenciar, você precisa conhecer o que a NR18 trata
dentro da disciplina de elétrica, aplicado na construção civil, aplicado nos canteiros de obra. E você vai se impressionar ao saber que isso aqui, a NR18, abre um leque de oportunidades, abre um conjunto de serviços que poucos na área de elétrica estão explorando. Então clica no link abaixo, saiba mais sobre o curso Guia, Laudo de Aterramento e SPDA, e eu estou lá te esperando já na aula 1 para a gente começar essa sua jornada em dominar o laudo de aterramento e também o laudo de SPDA. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Espero que realmente você aplique na sua vida profissional, que você possa praticar, que possa lhe trazer bons resultados. E se você gostou também, não se esqueça de compartilhar. Pode compartilhar nos grupos de WhatsApp que você pertence aí. Nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas possível a entender melhor a nossa legislação técnica e a realmente facilitar aí o trabalho da nossa área de elétrica, engenheiros eletricistas e eletrotécnicos. Não se esqueça, se você é novo aqui, de se inscrever no canal, ativar as notificações. Forte abraço para você, obrigado para vocês que vieram aqui e comentaram ao vivo comigo aqui no chat. A gente se vê na próxima quinta-feira no Projeto Elétrico na Prática.